convidar os irmãos para a leitura da palavra, para a nossa pregação. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós leremos versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, o método que o Senhor Jesus usou para ensinar aos seus discípulos foi um método muito bem conhecido naquela época, de um relacionamento, de um convívio entre os discípulos e o mestre. Assim, durante 3 anos, os discípulos seguiram o Senhor Jesus, observando os atos de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, aprendendo no dia a dia, no relacionamento com o mestre. Os discípulos foram muito bem preparados, aprenderam com o Senhor Jesus. E depois
da morte e ressurreição do Senhor Jesus, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos foram fortalecidos e foram ao mundo levando a mensagem transformadora do Evangelho. Aqueles discípulos que aprenderam no dia a dia com Jesus, levaram uma mensagem transformadora ao mundo. Meus irmãos, esta metodologia usada pelo Senhor Jesus exemplifica o tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Jesus. Não um relacionamento distante, mas um relacionamento de comunhão. Aprendermos a andar na presença de Jesus, a considerarmos a presença de Jesus conosco, a direção de Jesus na nossa vida, por meio do desenvolvimento de uma comunhão com o Senhor Jesus. Este texto bíblico nos fala muito sobre o caminhar, o andar com Jesus. O Senhor Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado, mas havia ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição, que é a mensagem gloriosa que aponta para a vitória do Senhor Jesus, porque indica que o sacrifício dele foi aceito, que a salvação foi estabelecida e que o caminho está aberto para a glória. Só que alguns discípulos ainda não tinham a convicção a respeito da ressurreição de Jesus. E 2 desses discípulos, saindo da cidade de Jerusalém, caminharam para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém, corresponde a cerca de 11 quilômetros, e caminhavam de Jerusalém para Emaús, tristes, desolados, caminhavam aquela dura caminhada, quando de repente alguém se coloca ao lado deles na mesma caminhada. Quem? O Senhor Jesus, que havia ressuscitado dentre os mortos. Só que a princípio, os discípulos não reconheceram a Jesus, e o evangelista Lucas afirma que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para eles a respeito do que eles estavam conversando. O que preocupava eles? E eles param assustados com a pergunta de Jesus. Será que somente Jesus ignorava os últimos acontecimentos em Jerusalém? A forma como eles prenderam um homem justo, um homem de grandes obras? Como mataram a Jesus? E Jesus começou a falar a respeito dos profetas, a respeito de tudo quanto os profetas disseram a seu respeito, da necessidade dele passar pela morte, de ressuscitar dentre os mortos. E somente quando eles chegam na cidade de Emaús, o Senhor Jesus participa com eles de uma ceia. Naquele momento que Jesus dá graças, os olhos deles abriram, e eles perceberam que se tratava de Jesus que estava ali com eles. Meus irmãos, aquela caminhada com Jesus mudou a vida daqueles discípulos. Aquela caminhada com Jesus trouxe refrigério. Aquela caminhada com Jesus mudou todo o tom da conversa, a visão que eles possuíam da palavra de Jesus e dos últimos acontecimentos. Meus irmãos, nessa noite, eu quero convidá-los para nós pensarmos sobre o nosso andar com Jesus. Nós somos chamados a andar com Jesus. Como aqueles 2 discípulos contaram com a presença de Jesus caminhando com eles, e aquela presença foi restauradora e abençoadora, nós precisamos na vida caminharmos com Jesus. E quando nós caminhamos com Jesus, algumas obras especiais acontecem na nossa vida. Algumas experiências gloriosas nós podemos partilhar. E eu quero, em primeira mão, dizer, irmãos, que quando nós caminhamos com Jesus, nós colhemos alegria no reino das tristezas. Meus irmãos, existem muitas tristezas nessa vida.
Há muita gente colhendo tristeza. Mas no reino da tristeza nós podemos colher alegria quando nós andamos com Jesus. Há um lindo hino antigo, gravado por Luís de Carvalho e por outros, que diz: no mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri para não chorar. O mundo não conhece o que é amor. O mundo não conhece o que é paz. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús estavam vivendo estas realidades do mundo que nos faz chorar. Ou às vezes do mundo onde nós rimos para não chorar. E a tristeza era tamanha que em um dado momento aqueles discípulos param. Parecia faltar-lhes a força para continuar caminhando, porque a tristeza tem o poder de enfraquecer as pessoas. A tristeza tem o poder de deixar as pessoas sem ação. Isso nos faz lembrar a experiência de um valoroso profeta no Velho Testamento, que foi também tomado por profunda tristeza. Estou me referindo a Elias, grande profeta do Senhor. Mas entendendo que o povo abandonara a aliança do Senhor e se dobrara perante o ídolo Baal, entendendo que todos os profetas haviam sido mortos pela espada do mau rei de Israel, Acabe, e pela má Jezabel, Elias se encheu de tristeza, caminhou rumo ao deserto, parou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. A profunda tristeza lhe tirara, inclusive, a vontade de viver. A tristeza esgota, a tristeza tira forças. A mais cuidadosa dona de casa, quando tomada pela tristeza, pode perder as forças de cuidar da sua própria casa. O mais cuidadoso provedor da casa, quando tomado pela tristeza, pode perder a força de ir ao trabalho. O mais dedicado estudante, quando tomado pela tristeza, pode perder a disposição de ir para a aula. A mais vaidosa jovem, quando acometida por profunda tristeza, pode perder a disposição de se produzir. Ou o mais fiel crente no Senhor Jesus, quando acometido pela tristeza, pode perder a disposição de ir à igreja, de vir à igreja, de adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos apresenta os discípulos do Senhor no jardim Getsêmani, enquanto o Senhor Jesus orava naqueles momentos que precediam a sua prisão. O Senhor Jesus os pede para vigiar com Ele, mas eles estavam vencidos e a palavra diz que eles dormiam em função da tristeza que estavam vivendo. A tristeza esgota, a tristeza rouba as forças. Aqueles 2 discípulos estavam tomados de tristeza. Afinal, Jesus fora crucificado, fora morto. E para eles acabou tudo. Mas, irmãos, quando Jesus caminhou com aqueles discípulos, o Senhor Jesus lhes falava das promessas da palavra. Os corações deles ardiam, queimavam diante das palavras de Jesus. Quando chegaram em Emaús, quando eles reconhecem Jesus e percebem que Jesus ressuscitara dos mortos, que Jesus estava ali, o coração deles se encheu de alegria. Mesmo vivendo neste reino de tristezas, eles foram tomados de alegria e eles voltaram para Jerusalém, anunciando aos demais discípulos que encontraram Jesus, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Ah, meus amados, quando nós andamos com Jesus,
nós colhemos alegria no mundo das tristezas. De repente o seu mundo pode parecer um mundo onde reina de maneira soberana a tristeza. Mas se você anda com Jesus, você vai perceber que colhe alegria neste mundo. Essa semana uma irmã nossa aqui da igreja teve o seu carro roubado. No dia conversamos, oramos com essa irmã. E no outro dia de manhã eu pensei, eu vou ligar para ela e ver como que ela está. Pensando que iria ouvir palavras tristes, palavras de reclamação, de lamentação. Meus irmãos, que grande surpresa, quando eu liguei, essa irmã mostrou alegria, mostrou fé. Essa irmã disse, olha pastor, eu passei por um período difícil na minha vida, eu estava muito triste, mas depois que eu voltei para a igreja, essa tristeza sumiu e eu estou cheia de força para lutar, para trabalhar. Eu percebi, irmãos, muitas vezes nós nos alegramos quando compramos um carro, quando adquirimos um bem. Mas, meus queridos, o nosso motivo de alegria está muito além de bens. O nosso motivo de alegria está na presença de Jesus. E quando Jesus está presente conosco, nós colhemos alegria no reino das tristezas. Quando o Senhor Jesus nasceu, os anjos proclamaram o nascimento de Jesus, dizendo que traziam ao mundo uma boa nova de grande alegria. Uma boa nova de grande alegria encheu o mundo. E esta mesma boa nova de alegria enche os nossos corações quando nós andamos com Jesus. Você pode ter muitos motivos para chorar, motivos para não rir. Mas, meus queridos, vamos caminhar com Jesus. E Jesus ao nosso lado vai trazer alegria ao nosso coração. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. É assim que a palavra diz. Você pode ver muitos motivos para a tristeza neste mundo, e certamente eles são muitos. Mas no reino das tristezas, nós colhemos alegria quando andamos com Jesus. Quero considerar também com os irmãos que além de colhermos alegria, quando nós andamos com Jesus, há também certeza no reino das dúvidas. Há certeza no reino das dúvidas. Aqueles dois discípulos caminhavam, conversavam, tristes, é verdade. Mas havia também um elemento de dúvida, porque eles já tinham recebido alguns relatos a respeito da ressurreição de Jesus. Será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? E no meio destas dúvidas, eles estavam pendendo mais para o entendimento de que Jesus não tinha ressuscitado. E, meus amados, uma dúvida sempre arrasta outra dúvida. E certamente outras dúvidas já estavam tomando os corações daqueles discípulos, tais como, será que realmente ele é o Messias? Será que realmente ele é o Filho de Deus? Será que realmente ele é o Salvador? Ah, meus queridos, nós vivemos em um mundo cheio de dúvidas. E possivelmente muitas dúvidas já têm chegado ao seu coração. No nosso dia a dia nós lidamos com as dúvidas. Como será este ano para nós brasileiros? Como será o governo do atual presidente? Ou como será a minha vida durante este ano? Será que Deus ainda me dará muitos anos de vida? Como será a vida dos meus filhos? Como será a vida profissional? Como será a saúde? Enfim, nós estamos fazendo muitas perguntas no nosso dia a dia. Entretanto, as maiores dúvidas se dão no campo da fé. E é comum nós encontrarmos pessoas perguntando, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus ouve mesmo as minhas orações? Mas diante de tanto sofrimento que existe no mundo, onde está a justiça de Deus?
por falta de conhecimento da palavra de Deus, ou talvez por falta de forças em lidar com as adversidades e provações, as pessoas vão cedendo campo às dúvidas, e as dúvidas vão arrasando a vida de muitas pessoas. Mas, irmãos, quando nós andamos com Jesus, nós colhemos certezas, convicções neste reino de dúvidas. Os discípulos andaram com Jesus, os olhos deles se abriram, e as dúvidas desapareceram. Eles perceberam que Jesus mesmo estava ali com eles, o Cristo ressurreto, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador estava ali com eles. Neste reino de dúvidas, os corações se encheram de certeza. E eles voltaram, eles anunciaram aos demais discípulos que Jesus ressuscitara, que Jesus estava vivo. E, meus irmãos, quando no campo da fé nós temos certezas, andando com Jesus e experimentando a bondade de Jesus, há certeza no nosso coração. A nossa vida passa a ser uma vida bem segura. O apóstolo Paulo é um dos escritores bíblicos que mais revelou convicção. Convicção na graça de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, na salvação pessoal. E o apóstolo Paulo mostra como ele lidava com as dúvidas. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os hinos sacros nos ensinam muitas coisas. Há um hino em nosso inário que diz: não sei porque de Deus o amor assim a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está, ou muito perto vem, a hora em que Jesus virá, na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Existem muitas dúvidas aí no mundo à nossa volta, mas que em nossos corações a convicção real do poder, do amor e da presença de Deus fale mais alto. Caminhemos com Jesus, experimentando alegria no reino das tristezas, convicção no reino das dúvidas. E finalmente, irmãos, quando nós andamos com Jesus, colhemos realização no reino das frustrações. Aqueles discípulos estavam bem frustrados, irmãos. Eles estavam bem frustrados porque esperavam que Jesus fosse estabelecer o reino aqui na terra. Eles estavam bem frustrados porque não esperavam a morte de Jesus. Embora o Senhor Jesus já tivesse avisado para eles que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, embora o Senhor Jesus já tivesse falado a eles a respeito do caráter de seu reino, que não é deste mundo. O Senhor Jesus havia dito para eles o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim
para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Meus irmãos, a frustração na vida dos discípulos chegou, porque os discípulos procuraram construir uma visão fora do propósito estabelecido por Deus. Por não compreender o propósito divino, eles procuraram estabelecer um propósito diferente. Porque o propósito divino era a morte e ressurreição de Jesus, o propósito divino era o estabelecimento de um reino em nossos corações e um reino eterno no céu. Mas os discípulos não entenderam este propósito e pensaram em um reino aqui na terra. Meus irmãos, se nós nos afastamos do propósito de Deus e queremos construir os nossos próprios reinos neste mundo, certamente nós vamos colher frustração, como aqueles discípulos estavam colhendo frustração. Há muita gente procurando construir os seus próprios reinos neste mundo. O seu reino material, o seu reino de felicidade, o seu reino de prazer, o reino da beleza e muitos outros reinos que, separados de Deus, levarão à frustração absoluta. Mas, meus queridos, quando nós andamos com Jesus, em lugar da frustração, nós colhemos realização. Aqueles discípulos, embora com uma compreensão equivocada a princípio, eles andaram com Jesus e andando com Jesus tiveram a iluminação, o entendimento. Aqueles discípulos colheram realização porque andaram com Jesus, eles viram o Cristo ressurreto, eles compreenderam o amor de Deus, compreenderam o poder de Deus, compreenderam o propósito de Deus, compreenderam o reino de Deus e se sentiram realizados. Quando nós andamos com Jesus, encontramos realização neste mundo e realização eterna. O apóstolo Paulo, chegando ao fim de seu ministério, depois de uma jornada em que na sua vida ele andou com Jesus, serviu a Jesus, ele chega ao fim da sua vida dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Ah, meus queridos, este homem não terminou a sua vida em frustração. Há muitas pessoas frustradas. Há pessoas que depositam toda a expectativa nos filhos e depois aquela expectativa não se cumpre. E geralmente não vai se cumprir porque a expectativa está sendo depositada em pessoas e não em Deus. Depois se acha extremamente frustrado na vida. Ou o esposo que coloca toda a expectativa na esposa, a esposa que coloca toda a expectativa de felicidade no esposo, ou quem sabe nos bens materiais. A frustração vai bater a porta mais cedo ou mais tarde. Vamos andar com Jesus, irmãos, e vamos desfrutar da esposa, do esposo, dos filhos, dos recursos materiais, como bênçãos do Senhor. Mas andando com Jesus, a realização chegará para todo o povo de Deus, para todos que andam com Jesus. Meus irmãos, a tristeza está presente no mundo. As dúvidas estão presentes no mundo. As frustrações estão presentes no mundo. Mas a alegria, a convicção e a realização está com aqueles que andam com Jesus. Vamos andar com o Senhor Jesus. E Ele mesmo haverá de guiar a nossa vida, suprir as nossas necessidades, dar significado à nossa existência, dar esperança à nossa alma, trazer alento para a nossa vida, operar consolo para o coração e trazer paz para o que está aflito. Que Deus nos guarde. Caminhemos com o Senhor. Hino de número 100.
105. Hino de número 105. Uma correção, por favor, irmãos. Hino de número 105. Convido os irmãos que puderem a se colocarem em pé ao som do piano para entoarmos este hino. Gostaríamos de apresentar os nossos visitantes. Alfredo, Regiane e Rebeca. São de Boa Vista, Roraima. Podem ficar em pé, por favor? Uma alegria recebê-los. Que Deus os abençoe, queridos. Sim, muito bom. Deus abençoe, queridos. Reginaldo Paulo Ferreira, pode ficar em pé, por favor? Prazer, que Deus o abençoe. Nós gostaríamos de saber se temos outros visitantes pela primeira vez. Se tivermos, por gentileza, se coloque em pé. Queremos também cumprimentá-lo. Um prazer, que Deus o abençoe, é bem-vindo. Temos outros visitantes. Meus queridos, antes de orarmos, finalizando o culto dessa noite, os desafios da mulher cristã moderna versus a ascensão do feminismo. Esse é o tema do terceiro acampamento das mulheres, que acontecerá dia 6 e 7 de abril. A preletora Êndrica Lopes é filha do reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Dia 6 e 7 de abril. Este acampamento
será realizado pela Sociedade Auxiliadora Feminina de nossa igreja. Então todas as mulheres são convidadas a fazerem a inscrição. E dias 20, 21 e 22 de setembro, dias 20, 21 e 22 de setembro, nós teremos, estamos sincronizados aí não, né? O que está aparecendo aí é o encontro de homens, o que caracteriza o homem cristão presbiteriano. É um trabalho da UPH, que acontecerá dia 16 de fevereiro aqui na igreja, um trabalho especial para os homens. E no dia 20, 21 e 22 de setembro, o nosso Ministério de Casais está organizando o terceiro encontro de casais da nossa igreja, que nós cremos que vai ser uma grande bênção. Vai ser no Hotel Taiô, em Caldas Novas, dias 20, 21 e 22 de setembro. E você já pode fazer a sua inscrição, né, enquanto tem vaga. Não é? O Rafael está lá prontinho para fazer a inscrição lá atrás. Toda a equipe de casais está preparada aí para fazer as inscrições. Meus irmãos, e por falar em casais, hoje, essa semana, estão completando 19 anos de casamento. Presbítero em disponibilidade, Marcelo Sivieri e Janeide. Podem vir à frente, nós na oração final estaremos orando pelos irmãos. 19 anos de casamento. Eu até achei que era mais, né? Porque Marcelo e a Janeide já estão sendo sogro e sogra já, né? Começou cedo, né, Janeide? Mas são 19 anos. E na última reunião do conselho, nós tivemos a alegria de receber mais um casal como membro da igreja, nossos irmãos Israel e Bruna. Por gentileza, venha à frente, por favor, irmãos. Então, os nossos irmãos eram membros da igreja presbiteriana, chegaram em Uberaba recentemente, não é? E nós tivemos a alegria de recebê-los como parte da igreja, não é? E eu gostei muito de uma palavra do Israel, não é? Que Israel falou o seguinte, que quer trabalhar, quer contribuir, quer participar do coral, uma coisa maravilhosa, né? E eu disse hoje de manhã o seguinte, irmãos, na igreja, se nós servimos, integramos na igreja e buscamos uma forma de servir, nós vamos falar o seguinte: essa igreja é maravilhosa, que igreja calorosa, que essa igreja tem muita comunhão, maravilhosa. Mas se nós não servimos, aí nós vamos achar a igreja fria, indiferente. Precisamos servir, porque o Senhor já estabeleceu o seu povo na sua casa para servir, e é assim que nós vamos nos encontrar. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, propondo caminharmos aí ao longo dessa semana com o Senhor Jesus, ao longo de toda a nossa vida, caminharmos com o Senhor Jesus, colhendo alegria, certezas, colhendo realização, só andando com Jesus. Você está pronto a andar com Jesus? É o que você quer, andar com Jesus todos os dias da sua vida? Pode dizer amém? Amém. Mas esse amém está muito fraco. Vamos dizer um amém assim para valer? Vamos, amém? Amém? Isso, vamos em pé orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós nos alegramos na presença do Senhor, porque teu Filho Jesus deixou a glória, veio à terra. Fez-se um de nós, viveu aqui, sofreu, morreu, mas ressuscitou. E pelo Espírito Santo está presente. E nós temos a bênção de caminhar na presença do Senhor. Ó Deus, guia a tua igreja, o teu povo, para que possa caminhar na tua presença e caminhar com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Guia-nos, Pai, como o Senhor guiou o teu povo nos tempos do passado, por meio da nuvem, por meio da coluna de fogo, que a tua presença caminhe com teu povo.
Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Marcelo, da Janeide, por esses 19 anos de matrimônio, um lar cristão que serve ao Senhor. Nós te louvamos por isso. Guarda os teus servos, Pai, sustenta os teus servos, proteja os teus servos, com eles abençoe os filhos, Samuel, Mariana, que sejam dirigidos pelo Senhor e que a cada dia este lar viva mais na presença do Senhor. Muito te louvamos pelo Israel, pela Bruna, pela alegria de recebê-los como parte da família da fé. Que o Senhor os abençoe e que eles estejam plenamente integrados na família da fé, andando na presença do Senhor. Leva, ó Deus, a tua igreja na tua paz nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, que a bendita e poderosa graça de Jesus os assista, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, que o amor do Pai se estenda sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Amém.